Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rafaela e faço parte da Rede Municipal de Ensino aqui da nossa cidade de Itatiba. E eu leciono no 3º ano. E hoje nós estamos aqui para uma aula de língua portuguesa. E nós vamos falar sobre o verbete de enciclopédia. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar disso e conhecem esse título que eu coloquei aqui. Então, para a gente começar, eu coloquei assim, ó, está na hora de colocar em jogo tudo que você aprendeu sobre o verbete de enciclopédia. E nada melhor do que começarmos a nossa aula com uma boa leitura. Vamos ver quem se lembra deste texto? Então, vamos lá. Cavalo marinho. O cavalo marinho possui uma cabeça alongada, com filamentos que lembram a crina de um cavalo. É por isso que tem esse nome. É o único peixe com a cabeça perpendicular ao corpo. Existem mais de 40 espécies deste animal, habitando quase toda a totalidade dos mares de nosso planeta. Seu tamanho varia de 2 a 60 centímetros. Do mesmo modo que o camaleão, ele pode mudar de cor. Seus olhos saltados podem mover-se independentemente um do outro. Eles nadam com o corpo na vertical, movimentando-se pela rápida vibração das barbatanas. A cauda longa e preênsil permite que eles se agarrem a plantas submarinas enquanto se alimentam de pequenos crustáceos. E aí, você se lembrou deste texto? Isso mesmo, é um verbete de enciclopédia. Os verbetes são encontrados principalmente em enciclopédias e dicionários comuns da língua, ou em livros específicos de determinadas áreas de conhecimento. Outra coisa importante para a gente também lembrar é que esse tipo de texto nós podemos encontrar também em sites específicos pesquisando na internet, certo, pessoal? Então, agora nós vamos pensar um pouquinho. Qual assunto será que os alunos do 3º ano das escolas municipais de Itatiba estão pesquisando e estudando? Será que vocês lembram? Isso mesmo, vocês acertaram! Nós estamos estudando e pesquisando sobre os animais do mar, os animais marinhos. Muito bem, então nós vamos conhecer um pouquinho deste gênero. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quem produz esse texto? Será que vocês lembram de tudo que nós já estudamos sobre ele? O ano passado vocês já viram também um pouquinho sobre ele? Isso é o especialista. O que seria esse especialista? O especialista é alguém que pesquisou, que estudou sobre um determinado assunto, que no nosso caso, já vimos, são os animais do mar. Muito bem. Para quem produz? Para quem será que esse especialista vai escrever esse texto? Para as pessoas que estão interessadas no assunto, isso mesmo. Então, quem está interessado em saber informações sobre os animais marinhos, vai procurar esse texto. E onde podemos encontrar? Nós já falamos um pouquinho que são em livros de enciclopédias. E hoje, principalmente, que nós temos o acesso à internet, muitas coisas, muitas pesquisas nós realizamos através de sites na internet. E aqui eu coloquei 2 capinhas para vocês olharem e lembrarem desse tipo de livro. Olha só que legal, pessoal. E agora, mais uma perguntinha para nós conhecermos e nos aprofundarmos sobre o gênero verbete. Com qual objetivo que esse texto é produzido? Com o objetivo de informar, trazer informações sobre aquilo que foi pesquisado de determinado assunto. Então, nós vamos agora rever toda essa questão do conhecimento do gênero. Então, vamos lá, ó. Verbete de enciclopédia. Quem produz esse texto? O especialista. Muito bom. Para quem produz? Para os interessados no assunto.
Onde encontramos esse texto? Em livros de enciclopédias. E com qual objetivo que ele é produzido? Com o objetivo de informar. Muito bem, pessoal. Agora que nós conhecemos um pouquinho deste gênero, nós vamos lembrar um pouquinho de como é a estrutura desse texto. Vamos lá? Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui para vocês é o título. O título. O que seria esse título? É quando eu começo a escrever o meu verbete, eu vou colocar o título e ele sempre vai ser o nome do animal, ok? Olha lá, aqui apareceu pra gente o verbete do polvo e olha o título, é o nome do animal, que é o polvo, ok? Agora, como será produzido esse verbete na estrutura? De que forma que ele será escrito? Vamos lá, crianças, agora para que será que nós vamos utilizar os parágrafos? Para separar as diferentes informações. E olha, eu coloquei aqui, vamos destacar o primeiro parágrafo desse verbete do polvo. Olha o que é importante nós inserirmos na hora da produção no primeiro parágrafo. O que é, como é e onde vive o animal. Os demais parágrafos, as informações podem ser organizadas da maneira que você achar melhor. Mas é importante que no primeiro tenha esses itens que eu destaquei aqui, ok? Continuando, olha, nós vamos falar um pouquinho agora sobre as pontuações. E um dos pontos que eu destaquei aqui foi o ponto final, que ele é utilizado no final das frases e nos finais dos parágrafos. Olha só, pessoal, que interessante. O polvo é um animal molusco que possui 8 tentáculos. Finalizou uma frase, ponto final. Aqui, finalizamos um parágrafo, ponto final. Então, é muito importante se ater ao ponto final, ok? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a vírgula. E uma das funções da vírgula é separar os itens. Então, eu coloquei aqui para vocês, pessoal, com relação às características. Então, o polvo, ele tem várias características. E como que eu vou organizar a escrita dessas características? Olha só que legal. Esse animal possui 2 olhos bem desenvolvidos, é uma coisa, vírgula, 3 corações, vírgula, cérebro e um depósito com tinta usado para despistar seus predadores. Viram a importância da utilização da vírgula para separar os itens? Muito bem, pessoal! Agora nós vamos falar sobre um assunto muito importante no verbete, que são as substituições. O que seria essas substituições? São palavras diferentes para substituir o nome do animal, para que eu não venha toda hora ficar repetindo o polvo, toda hora repetir o nome do animal. Então, é importante essas substituições. E aqui eu trouxe alguns exemplos, que eu tenho certeza que você já tem vários outros aí na cabecinha. Olha lá. Ele, esse animal, essa espécie, esse bicho e vários outros que você tem aí. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só que legal, pessoal. No primeiro parágrafo, ele começou. O polvo é um animal molusco que possui 8 tentáculos. No segundo parágrafo, para se referir ao polvo já foi substituída a palavrinha por esse animal. E no terceiro parágrafo também ele se referiu ao polvo como a fêmea. Ok? Muito bem. Agora, nós vamos analisar a escrita de um verbete. Vamos lá? Prestem atenção e vem comigo! Nós vamos analisar o verbete da tartaruga marinha. Olha que tartaruga linda! Vamos realizar a leitura. Tartaruga marinha. As tartarugas marinhas são répteis que vivem nos oceanos em áreas tropicais e subtropicais. O tamanho das tartarugas marinhas pode variar de 1
a 2 metros de comprimento. Indivíduos adultos da tartaruga marinha chegam a atingir até 600 quilos. As tartarugas marinhas alimentam-se principalmente de medusas, camarões, esponjas e águas-vivas. As tartarugas marinhas apresentam um comportamento solitário e vivem grande parte do tempo submersas nas águas dos oceanos. As tartarugas marinhas possuem sistemas de audição e visão bem desenvolvidos. Vamos para a análise agora. Pessoal, vocês perceberam algum probleminha quando eu realizei a leitura? Será que ela não ficou uma leitura um pouco cansativa, um pouco, não ficou tão legal? Por que será? Nós acabamos de falar das substituições do nome do animal. E vocês perceberam que nessa produção foi realizado várias repetições. Olha quantas tartarugas marinhas, olha quantas vezes, esse nome da tartaruga foi repetido. Então, o que nós precisamos fazer? Substituir o nome da tartaruga marinha por outras palavras, ok? Então, quais outras palavras nós podemos utilizar para substituir o nome desse animal? Vamos lá? E aí? Você lembra quais palavras nós já falamos? Então, primeira palavrinha que eu vou colocar aqui para vocês, ela. Tartaruga marinha, podemos substituir por ela. Outra palavrinha, e aí? Essa espécie, muito bem. Mais uma. Esse réptil, nós vimos lá no comecinho do texto que a tartaruga é um réptil. Então, eu posso me referir a ela como esse réptil, ok? E esse animal. Aí eu coloquei uns 3 pontinhos aqui, que quer dizer que tem mais palavrinhas que eu posso substituir, ok? Então, agora nós vamos juntos organizar o nosso texto, realizando essas substituições para que ele não fique com a leitura tão cansativa como ficou, não é mesmo? Então, mãos à obra, vamos lá. Olha só, tartaruga marinha. As tartarugas marinhas são répteis que vivem nos oceanos. Vou ler até aqui, tá? Olha lá, seu tamanho, esse seu está se referindo a quem? Isso, está se referindo à tartaruga, muito bem. Olha só no segundo parágrafo. Indivíduos adultos dessa espécie da tartaruga. Olha aqui, esses répteis. Muito bem, olha quantas palavras que foram utilizadas para substituir esses animais. E aqui no final, elas. Vocês viram, pessoal, como que o texto fica diferente? E agora, para finalizar essa parte das substituições, nós vamos ler esse texto para que fique claro que é muito importante escrever o texto realizando essas substituições para que ele não fique cansativo. Então, prestem atenção. As tartarugas marinhas são répteis que vivem nos oceanos em áreas tropicais e subtropicais. Seu tamanho pode variar de 1 a 2 metros de comprimento. Indivíduos adultos dessa espécie chegam a atingir até 600 quilos. Esses répteis alimentam-se principalmente de medusas, camarões, esponjas e águas-vivas. Esses animais apresentam um comportamento solitário e vivem grande parte do tempo submerso nas águas dos oceanos. Elas possuem sistemas de audição e visão bem desenvolvidos. Muito bem, pessoal! Ficou excelente! Parabéns para todos vocês! E vamos continuar com a nossa análise. Vamos lá! Eu coloquei uma perguntinha aqui para vocês. Professor, e o tempo verbal desse texto, será que está correto? Será que ele foi escrito correto? Aí você pode estar aí na sua casa se perguntando, mas, professora, o que é verbo? O que é tempo verbal? Eu acho que eu nunca ouvi isso. Então, vamos lá. Olha lá, o que é verbo? Verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, como uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Espera aí que você já vai compreender melhor. E o tempo verbal? Então, vamos lá.
O primeiro tempo verbal que nós temos é o tempo presente. E o tempo presente, ele expressa um evento atual, que aconteceu na atualidade. Então, eu coloquei um exemplo aqui para vocês, ó. As tartarugas marinhas são répteis, olha o verbo aqui, que vivem nos oceanos. Então, quer dizer que a tartaruga marinha vive agora nos oceanos, ok? Outro tempo verbal que nós temos é o tempo passado. E passado, acho que você já compreendeu aí, né? Expressa um evento que já aconteceu lá no passado. Olha o exemplo. As tartarugas marinhas são répteis que viviam nos oceanos. Perceberam aí a diferença? E tem mais um tempo verbal que nós vamos ver. Olha lá, futuro. O futuro expressa um evento que ainda vai ocorrer, ok? Então, olha o exemplo. As tartarugas marinhas são répteis que viverão nos oceanos. Então, vocês perceberam aí a diferença entre esses três tempos verbais? No presente, vivem. No passado, viviam. E no futuro, viverão. Conclusão. Se utilizarmos na escrita dos nossos verbetes os verbos no tempo passado, ficamos com a ideia de que esse animal já não existe mais, não é mesmo, pessoal? Então, é muito importante, ao utilizarmos os verbos no verbete, escrevê-lo no tempo presente, porque aí temos a ideia da atualidade. E agora, vamos olhar, junto comigo aí, você na sua casa, junto comigo, a escrita deste verbete. Olha só, tartaruga marinha. Nós vamos olhar agora os verbos, ok? Eu destaquei aqui tudo em verdinho para ficar fácil para vocês. Então, olha lá. Eram. As tartarugas marinhas eram répteis que viviam. Agora, olha aqui, seu tamanho podia variar. Indivíduos adultos dessa espécie chegavam. E aí, pessoal, será que tá certo? Esses répteis alimentavam-se. Esses animais apresentavam e viviam. Elas possuíam. Será que os verbos nesse verbete foram escritos no tempo verbal correto? Eu acho que não, né? Então, nós vamos organizar esses verbos no tempo presente. Vamos lá? Mãos à obra. Olha só, agora sim. Opa! As tartarugas marinhas são répteis que vivem nos oceanos, em áreas tropicais e subtropicais. Seu tamanho pode variar de 1 a 2 metros de comprimento. Indivíduos adultos dessa espécie chegam a atingir até 600 quilos. Esses répteis alimentam-se principalmente de medusas, camarões e águas-vivas. Esses animais apresentam um comportamento solitário e vivem grande parte do tempo submerso nas águas dos oceanos. Elas possuem sistemas de audição e visão bem desenvolvidos. Muito bem, pessoal! Agora sim o nosso verbete foi escrito com os verbos no tempo verbal correto. Muito bem. Agora, nós vamos para mais um desafio e eu convido você, não sai daí não. Fica aí que nós vamos aprender muita coisa juntos hoje. Observe as imagens e leia os nomes. Então, eu vou deixar a tela um pouquinho aí para vocês. Vou contar uns segundinhos e vocês vão ler aí na casa de vocês em voz alta o nome dessas imagens que eu coloquei aqui. Vamos lá? Aê, muito bem! Já leram? Muito bem, olha lá, tartaruga marrom. Tartaruga verde, répteis e camarões. Olha que linda essa imagem. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos pensar um pouquinho na escrita das letras com R e RR. Atenção. Então, todo mundo atento aí que nós vamos falar um pouquinho das regrinhas da escrita de palavras com essas letras, ok? Vamos lá.
Primeira coisa que eu coloquei aqui, ó. Escrevo um R no começo da palavra. E qual palavrinha que nós temos lá? Répteis. Viram? Um R só no começo das palavras. Muito bom. Outra coisinha. Escrevo um R no final da sílaba. Olha só a sílaba aqui, ó. Tartaruga. Verde. Perceberam? Um R só esse sonzinho. Muito bem. Agora, escrevo um R entre duas vogais. Lembram das vogais, né? A, E, I, O, U. Então, eu escrevo um R entre duas vogais e o som fica fraco. E aqui temos o exemplo de novo, olha, da tartaruga. Perceberam o sonzinho? Camarões. Um R só. Olha, vogal A, U, um R no meio. A, O, um R no meio. Muito bem. Escrevo RR entre duas vogais e o som ficará mais forte. E nós temos o exemplo lá da tartaruga marrom. Olha só o som. Duas vogais, dois R's, som forte. Muito bom, pessoal. Mas escrevo um R entre uma consoante e uma vogal e o som ficará mais forte. Olha aqui, aqui mudou. Não temos duas vogais, temos uma consoante, letra N, e uma vogal. Um R só, o som também fica forte. Olha só, enroscada. Muito bem. Aqui é muito importante, principalmente na escrita. Quando separamos uma palavra com RR, deixamos, olha só, prestem atenção nisso. Deixamos um R no final da sílaba e o outro R no início da sílaba. Olha aqui a separação do marrom. Fica aqui, ó, mar, ficou um R aqui e o rom desse lado. Perceberam, pessoal? Muito bom! Olha só quantas coisas legais nós estamos aprendendo juntos hoje. Muito bem. Então, agora eu queria dar para vocês umas dicas finais. Sempre que terminar a escrita de um texto, lembre-se de fazer a leitura daquilo que você escreveu. Sabe por quê? Quando nós lemos aquilo que nós escrevemos, nós percebemos os possíveis erros que podemos ter cometido. Até escrevi aqui para vocês verem, ó. Assim conseguirá perceber se há algo de errado com a escrita de alguma palavra, ok? Então não esqueçam dessa dica, é muito importante. Sempre que você escrever o seu texto, leia o que você escreveu, ok, pessoal? Muito bom! Vamos lá! Olha só que máximo que eu coloquei aqui para vocês. Eu coloquei um verbete antes da criança ter lido e um verbete depois da criança ter realizado a leitura. Olha só a diferença. Olha o título do animal como ela tinha escrito. Tartaruga marinha. É tartaruga marinha? Não! Tartaruga marinha. Um R só entre vogais. Vocês viram a diferença, a correção? Continuando. As tartarugas marinhas são répteis. Olha, dois R's no início. Nós acabamos de ver que é um R só. Olha a revisão. As tartarugas marinhas são répteis com um R só. Muito bom. Continuando. Seu tamanho pode variar. Variar? Não. Seu tamanho pode variar. Olha aqui como escreveu tartaruga de couro. Tinha escrito tartaruga de couro. Olha a importância da leitura. Tartaruga de couro. Viram só como a minha dica é 10? Muito bem, pessoal. Agora é a sua vez. No banco 5 de atividades, vocês vão ter esta folha aqui, que é a produção final do verbete de enciclopédia. E agora é o desafio fica para você. Você vai produzir o verbete do peixe-boi marinho. Vamos lá?
Muito bem, crianças! Agradeço por esse tempo estar aqui com vocês. Para mim foi um privilégio, estou muito feliz de poder ter esse contato meio que longe, mas eu tenho certeza que para você também foi muito importante. E semana que vem nós temos mais, vamos aprender muitas coisas juntos. Parabéns a todos vocês que estão se dedicando aos estudos e até a próxima. Um beijo no coração. Tchau, tchau! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Paula Stocco e hoje eu estou aqui para contar uma história para vocês. A história que eu vou contar hoje é De Bem com a Vida. Quem escreveu foi uma autora, Aniê Ribeiro, quem ilustrou foi a Silvana Rando e é da Editora do Brasil. Filó, a Joaninha, acordou cedinho, abriu a janela de sua casa e disse: "Que lindo dia! Vou aproveitar para visitar a minha tia. Alô, tia Matilde, posso ir aí hoje? Venha sim, Florzinha, vou fazer para você um soufflé de abobrinha." Filó vestiu seu vestido amarelo de bolinhas pretas, amarrou uma fita azul no chapéu de palha, calçou seus sapatinhos de verniz, passou o batom vermelho, pegou o guarda-chuva e saiu pela floresta toda elegante. Andou, andou e logo adiante encontrou a borboleta. "Que lindo dia, Loreta! E para quem esse guarda-chuva então, Filó?" "Ah, é mesmo", falou a Joaninha e voltou para sua casa para deixar o guarda-chuva. De volta à floresta. "Sapatinhos de verniz?" disse o sapo todo feliz. "Que exagero! Hoje nem tem festa na floresta." "Ah, é mesmo", respondeu a Joaninha e foi para casa trocar os seus sapatinhos. "Fita azul não combina nem um pouco com o vestido amarelo", disse o grilo caramelo. "Ah, é mesmo", disse a Filó e foi para casa trocar a fita. "Batom vermelho? Melhor o rosa", diz que a moça toda prosa. "É mesmo", disse a Joaninha e foi ela para sua casa trocar a cor do batom. "Chapéu de palha? Que horroroso! Por que não uso de pena?", disse a aranha Filomena. "Ah, é mesmo", disse Filó e foi para casa trocar o chapéu. "Vestido de bolinhas? Estão fora de moda. Por que não usa listrado?", disse logo o pernilongo mal-humorado. Cansada de tanto ir e voltar, Filó resmungava pelo caminho. O sol estava tão quente que a Joaninha mudou de ideia e desistiu do passeio. Chegando em casa, ligou para a tia Matilde. "Titia, vou deixar a visita para outro dia." "Está bem, Filó, mas o que aconteceu?" "Ah, tia Matilde, acordei cedo, me arrumei bem bonita e saí andando pela floresta, mas no caminho... Lembre-se, Filozinha, gosto de você do jeitinho que você é. Vem amanhã, estarei te esperando com um suco de hortelã." No dia seguinte, Filó acordou de bem com a vida. Colocou seu vestido de bolinhas pretas e amarelo, arrumou a fita azul no chapéu de palha, calçou seus sapatinhos de verniz, passou seu batom vermelho, pegou o guarda-chuva e saiu andando pela floresta toda elegante. Mas desta vez só parou mesmo para descansar no gostoso colo da tia Matilde. E aí, vocês gostaram da história? Eu espero que sim. Um beijo então e até a próxima!
Olá, crianças responsáveis, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de matemática. O meu nome é Tânia, sou professora da Rede Municipal de Ensino aqui de Itatiba. E nós vamos ficar juntos durante um tempo, tá bom? Eu queria hoje apresentar para vocês que eu acho, crianças, olhem aqui para todo mundo. Eu tenho certeza que a maioria conhece esse material. Mas quem não conhece não tem problema nenhum, tá bom? Que hoje a Protânia vai estar ensinando a trabalhar a matemática com esse material. Então vamos lá. Material dourado. Quem sabe o que é esse material? Será? Será que vocês já lembraram? Será que alguém já viu? Mas antes da gente trabalhar com material, eu quero contar para vocês uma coisa. Por que esse material ele apareceu? Quem é que fez? Então vamos lá, muito interessante. Existiu uma médica chamada Maria Montessori. Ela era uma médica e também educadora. E ela começou a perceber que as crianças tinham muitas dificuldades, muitas vezes, em fazer operações na matemática. E ela, inconformada, ela falou, não, preciso fazer alguma coisa. E aí ela começou a criar um material para isso, que é o material dourado que nós vamos começar a ver. Então vamos lá. O material, ele possui alguns elementos que ajudam as crianças, ajudam as pessoas a trabalharem com a matemática. Então vamos lá. Ela bolou o cubinho. Cubinho, ele representa a unidade. Nossa, Pro, eu esqueci o que é unidade. Unidade se refere apenas a uma coisa, uma bala, um chocolate, um chiclete, coisa que vocês gostam, um brinquedo. A unidade só tem um algarismo. Agora, antes de eu continuar, deixa eu perguntar para vocês. Se a unidade tem apenas um algarismo, apenas um número, quando a Pro falar algarismo, eu estou me referindo a número, ok? Se a unidade tem apenas um número, quero ver uma coisa. Ela começaria em qual número? Você sabe? Muito bem! Começa no número 0. E o último número da unidade qual é? 9. Parabéns, terceiro ano! Eu sei que vocês são inteligentes. Muito bem! Então, a unidade que começa no 0 e termina no 9, nós vamos representar com o nosso material dourado, que é o cubinho. Até aqui tudo bem? Então, crianças, depois, para que nós já sabemos a representação do cubinho, que é para a unidade, nós vamos para a barrinha. Olha só que interessante. A barrinha, ela possui 10 cubinhos grudados nela. Olha só. Contem com a Pro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a barrinha, ela representa 10 cubinhos, ok? E aí, só que essa barrinha, ela representa a dezena. Dezena, o nome já diz, ela vai lembrar do número, qual número? 10, muito bem. Então, a dezena, eu vou estar sempre contando de 10 em 10. Vocês me ajudam? Então, vamos lá. Primeira barrinha, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, as barrinhas nós vamos estar usando para representar a dezena que eu conto de 10 em 10. Mas, Pro, você está falando que na barrinha tem 10 cubinhos nele? Será que é verdade? Vamos fazer um teste? Vamos ver se a Pro está acertando ou não. Um cubinho, vou colocar aqui na barrinha. Me ajudem a contar, porque unidade eu conto de 1 em 1. 1, 2, 3, vamos lá, 4, 5, 6,
6, olha lá, que vai dar certinho, hein? 7, 8, 9, opa, 8, 9, 10. Gente, olha aqui, certinho, a Pro não errou não. A barrinha vale 10 unidades. Até aqui tudo bem? Mas nós temos também a placa. E ela pensou na parte das centenas. Eu uso a placa para representar a centena. Uma placa, ela possui, crianças, 10 barrinhas. É a mesma coisa. Eu vou colocar uma barrinha aqui, só para vocês terem ideia que a Pro realmente está falando certo, hein? Então, vamos lá. 1, 2, olha que interessante para a centena. 3 barrinhas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos tirar aqui a unidade, 10. Então, uma placa que representa a centena possui 10 barrinhas, ok? Só que agora eu quero ver vocês com a Pro contando de 10 em 10. Vamos lá? 10, tirei aqui, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Certo, crianças? Até aqui tudo bem? Então, vamos lá? Então, relembrando, crianças, cubinho, unidade. A barra para dezena. Centena, eu vou estar usando as placas, mas Pro, a centena, nós não contamos ainda a centena. Vamos contar a centena? Vamos lá, pensando agora na centena. Uma placa, tá? Centena, o nome já nos faz lembrar. Ela vem da palavra qual? Muito bem, 100. Centena, se eu tirar o tena, ficamos com 100, a sílaba 100. Só que tem uma coisa, crianças, pelo amor de Deus, quando vocês escreverem 100, não é com N, hein? É com M no final, tá bom? Só pra gente lembrar e não errar. Centena, eu vou contar de 100 em 100. Vamos lá? Quero ver vocês me ajudando. Eu sei que terceiro ano vocês são experts. Vocês são muito inteligentes, então eu preciso da ajuda de vocês. De 100 em 100, combinado? Uma placa. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Muito bem, nós temos aqui 10 placas que representam 1000. Só que nós temos também, e depois eu vou falar sobre trocas, mas só vamos pensar agora na representação do material que a Maria Montessori pensou. Chegando no 1000, nós vamos ter um outro material que é o cubão, tá? Que é este material aqui. O cubão, ele tem dentro dele 1000, crianças, 1000 cubinhos. Nossa, Pro, tudo isso? Tudo isso, crianças. Olha só, vocês imaginem, já imaginou que dificuldade seria se nós contássemos 1000 cubinhos? Então, a Maria Montessori pensou, não, eu vou criar uma coisa para representar o milhar. E ela pensou nesse cubão, que tem 1000 cubinhos. E aí, quando chegar no milhar, vamos contar de 1000 em 1000. 1000, 2000, 3000 e aí vai embora, tá bom? Só que eu quero mostrar para vocês agora uma outra coisa. Vamos lá. Juntos nós vamos fazer a montagem
só para relembrar um pouquinho da unidade, dezena, centena e milhar. Então, vamos lá. 1, eu represento por 1 cubinho. 2, olha lá que interessante, 1 cubinho mais 1 cubinho, formamos 2. 3, 1, ajudem a contar, 2, 3 cubinhos. O número 4 é formado por quantos cubinhos? Muito bem, 1, 2, 3, 4 cubinhos. Aí, Pro, tá muito fácil, então vamos lá, quero ver se tá fácil mesmo, criançada. Número 5, unidade. 1 cubinho, vamos lá comigo, 2, 3, 4, 5. Ai, gente, o número 6 também é fácil, né? Quantos cubinhos eu tenho que ter? 6, muito bem. Então, contem aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O número 7, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Crianças, acho que a Protânia sabe contar, né? E vocês? Como é que tá indo aí em casa? Vamos lá, o 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, a última unidade, hein, crianças? Vamos lá. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Até aqui. Tem alguma dúvida? Porque eu acho que tá bem explicadinho, né, turma? Até é legal os pais de vocês estarem juntos, os responsáveis, porque aí vocês ensinam os irmãos a brincar, né, a utilizar esse material. Então, vamos lá para dezena. Nós vamos montar juntos agora a dezena. Já sabemos que uma dezena, eu conto de 10 em 10. A dezena, ó, o nome já diz, dezena. Se eu tirar o ena, eu fico com a palavra 10. Olha só que legal a dica que a Protânia está dando para vocês, crianças. Vocês acabam não esquecendo mais. Dezena vem de 10. E 10 eu vou contar na dezena de 10 em 10. Ok? Vamos lá? Quero ver vocês, hein? 10, eu vou usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que aqui entra uma coisa. Toda vez que nós começarmos uma dezena e toda vez que eu começar uma centena ou um milhar, eu não posso ter uma quantidade do 10, nem de 100 e nem de 1000. Eu vou fazer uma troca. Cheguei em 10 cubinhos, eu vou trocar por uma barrinha. Cheguei na centena, que é 100, eu não vou ter mais as 10 barrinhas, tá? Nossa, Pro, tô lembrando de uma coisa. Esse 10 já teve no banco de atividades o jogo do Nunca 10. Exatamente, bem lembrado. Então, nós vamos entrar na dezena. Troquei os meus cubinhos agora por barrinha. Então, vamos lá? Contamos uma barrinha, 10. Nós vamos para 20. 20, eu vou usar uma barra de 10 mais uma barra de 10. 10 mais 10, 20. Formei 2 dezenas. Então, agora nós vamos para o 30. Eu vou usar quantas barrinhas, gente, para o 30? Pensaram? Muito bem, terceiro ano, eles são muito inteligentes. Uma barrinha 10, 2 barrinhas 20, 3 barrinhas 30, certo? Já estão pegando, né? 40, vamos lá, quantas barrinhas a gente vai usar agora? 1, 10, 20, 30, 40. Fácil, né, crianças? Nossa, eu tenho certeza que vocês vão chegar nas escolas, os professores não vão nem acreditar como vocês estão sabendo tudo, viu? Nessa parte do nosso sistema de numeração. 50, 5 barrinhas, muito bem. 10, 20, 30, 40, 50. E agora, qual é o próximo número?
Claro que é o 60, estamos contando de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. E o próximo, 70, muito bem. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Gente, parece até mágica, né? Mas é isso mesmo. 80. Quantas barrinhas de chocolate? Muito bem, 8. Então vamos lá na contagem. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Gente, parece que nós estamos cansados, mas, né, de tanto contar, mas é importante. Vamos lá, 90. Quantas barrinhas, então? Parabéns para quem já falou 9. Vamos ver se é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Montamos o 90. Agora, nós vamos também montar com as barrinhas a centena, o 100. Só que depois nós vamos ter que fazer a troca. Então, vamos lá. 10 barrinhas. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Já tô ficando com vontade de comer chocolate, crianças, e vocês? Com tanta barrinha assim? E agora, nós vamos fazer aquela troca. Voltando ali um pouquinho, no 100. No 100, a gente já não vamos poder mais usar essas 10 barrinhas, lembra? Chegou no 100, nós vamos trocar pela placa, tá? E a centena, nós vamos contar de 100 em 100. Então, 100, nós vamos ter apenas uma placa. 200, 100, 200. 300, vamos lá? Quantas placas? 3, muito bem. 100, 200, 300. Agora 400, quantas placas? 4. 100, 200, 300, 400. Qual é o próximo número, crianças, que eu já sei que vocês já sabem? Muito bem, 500. Acertaram. 100, 200, 300, 400, 500. Depois do 500, número 600. Quantas placas aí? 6, né? 100, 200, 300, 400, 500, 600. Agora a formação do número 700, que é o próximo número. De 100 em 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. E o próximo número, 700 mais 100, 800. Então, vamos lá a contagem. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Crianças, nós vamos estar saindo assim, tinindo com a numeração, hein? Mais 100, deu 900. De novo a contagem. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Se eu colocar mais 100 nesses 900, nós vamos chegar no... Parabéns! Muito bem, terceiro ano, no 1000. 1 milhar, unidade de milhar. Então, quantas placas eu tenho que ter no 1000? Muito bem, 10. Vamos contar mais um pouquinho, estamos chegando no final. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Chegamos a 1000. Só que não esqueçam, quando chegamos no 1000, nós vamos mudar para o cubão, tá bom? Vocês cansaram? Vocês cansaram? Um pouquinho? Mas vamos em frente, tá bom? Mas é importante vocês saberem direitinho o que
como nós representamos a unidade, quanto vale a unidade, quanto vale a dezena, centena e milhar, ok? Recordando um pouquinho, cubinho representa então a unidade. Até aqui tudo bem? Do 0 até o 9. Continuando, a barrinha representa a dezena, muito bem, que nós vamos contar de 10 em 10. Continuando, a placa, ela vai representar a centena. Olha o que a Protânia falou aqui, ó. Se eu tirar o ena, ficamos o 10. Se eu tirar o tena, ficamos o 100. Só não esqueça que 100 termina com M. E para terminar, o cubão, que ele vai representar o milhar, tá? Então, vamos ver a ordem, tá? A ordem desse material dourado. Vamos lá. Unidade, só para nós fecharmos, eu uso o cubinho. Sempre eu começo, a unidade está sempre no final do número, crianças. Unidade, dezena, barrinha, centena, a placa, milhar, o cubão. Até aqui tudo bem? Mas eu sei que as crianças do terceiro ano amam desafios, não é verdade? Eu sei. Eu até brinco com os meus alunos que eles são detetives, porque eles adoram desafios e descobrir os resultados dos desafios. Então, agora eu vou chamar vocês para serem detetives, tá? Um pouquinho. Então, vamos lá. Esse é o nosso quadro de ordens. Pro, o que é quadro de ordens? É tudo isso que a gente acabou de ver. Unidade, dezena e centena. E olha que interessante. Nesse quadro, nós vamos aprender como realmente nascem os números. Qual é o valor desses números? Porque na posição que esses números estiverem, eles têm o valor, ok? Então, vamos ver, vamos descobrir juntos. Aqui eu tenho quantas unidades, crianças? Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4 unidades. Perfeito. Agora a barrinha. A barrinha, nós vimos aqui, que a Pro explicou, que ela vale 10. Nós contamos de 10 em 10. Então, me ajudem a contar de novo, hein? Nós vamos descobrir que número vai formar. 10, 20. Então, nós temos duas dezenas que valem 20. E nós temos uma placa. A placa vale 100. Quantas placas eu tenho aqui? Muito bem, uma placa. Opa, Pro! Olha só, somos detetives mesmos. Formamos um número. Formaram um número. Formou o número 124. Olha que interessante. E esse número tem 4 unidades, 2 dezenas e uma centena. Olha o que a Pro falou. Uma centena que vale 100, 2 dezenas que valem 20 e unidade é o 4 mesmo. E somando 100 mais 20, vai dar quanto? 120. Muito bem. 120 mais 4, 124. E aqui a Pro colocou embaixo como nós escrevemos, que é muito importante, além de fazer cálculo, descobrir o valor de cada número, nós temos que também ver a parte da escrita. E cento, ó, cento é com C, não é com S. Eu e mais outras professoras, a gente costuma ver esses errinhos, viu, gente, na hora de vocês escreverem. 4 é Q-U-A, não é com C. 4 é com Q-U-A, tá bom? Continuando. Agora, a Pro vai mostrar para vocês um quadro numérico. O quadro começa no 0 e vai até o 100. Só que eu queria que vocês observassem bem este quadro, tá? Nós temos aqui números que vão na primeira... e antes disso, deixa eu só rever uma coisinha com vocês, porque às vezes vocês confundem um pouquinho. Toda vez que a Protânia falar horizontal, vocês lembrem de algo deitado. Eu até falo para as crianças não esquecerem. São dicas, tá? É tudo brincadeira. Mas nessas brincadeiras, as crianças, elas não esquecem. Então, guarda na memória. Horizontal, deitado. Lembra de cama, tá bom?
vertical, é em pé, tá? Então, agora nós vamos analisar juntos esse quadro. Na linha, que é deitado, nós temos o quê? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São as unidades, ok? Na vertical, nós temos, começando no 0, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Olha que interessante. Na vertical, o que vocês observaram? Os números pulam de quanto em quanto? Isso mesmo, os números estão pulando de 10 em 10. Agora, olha na linha, lembra? Horizontal deitado? O número está pulando de quanto em quanto? Ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Muito bem, gente. Na linha, ele está pulando de 1 em 1. E agora, olha que interessante. Nessa coluna, todos os números terminam com 0. Aqui tem uma sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pulei, né, de 10 em 10, mas existe a sequência do 1 até o 10. Nessa coluna, todas as unidades acabam com 1. Nessa coluna, todas as unidades com 2. Depois, do lado, toda a coluna termina a unidade com 3. Depois com 4, unidade com 5, 6, 7, 8, 9. Olha que interessante! Então, já começamos a ter aí uma noção do nosso quadro numérico. Não se esqueçam, terminou 9, começou 10, é o quê? Dezena. E olha o que a Protânia falou para vocês. Dezena tem 2 números. 1, 2. 2 algarismos. O 1, no caso do 10, o 1 e o 0. Chegou na centena, temos 3 algarismos. Toda vez que eu falo algarismo é número, tá? O 1, o 0 e o 0. É o 100. Preciso ter o 0? Claro. Os números precisam ter o 0. Por quê? O 0 está me mostrando que eu não tenho nada. Por isso que o nosso quadro numérico começa no 0. E se vocês pararem para pensar, crianças um pouquinho com a crianças responsáveis, todos aqueles que estão nos vendo agora, as unidades são a base para a formação de todos os números. Vocês vão encontrar tanto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, enfim, os números são infinitos. Então, essas unidades que nós já conhecemos é a base para a formação dos números, ok? Mas, paramos aí. A Pro não falou que eu gosto que vocês façam desafios? Então, vamos lá. Olhando o quadro numérico, vou lançar o primeiro desafio para vocês. Qual é o menor número que nós temos nesse quadro? Tempinho para vocês pensarem, apesar que é tão fácil que não precisa nem pensar muito, né, turminha? Vamos lá. Quem disse 0, parabéns, acertou. É o menor número que nós temos no nosso quadro numérico. Outra dica, toda vez que eu falar para vocês antecessor, presta bem atenção como a Pro falou. Antecessor. Ante quer dizer que vem antes do número, tá bom? Olhando o nosso quadro, eu queria saber qual é o antecessor que vem antes do número 39. Procurem aí o número 39. Quem é que vem antes do antecessor? Isso mesmo, o número 38. Fácil, né? Terceiro ano, muito fácil, mas continuem como detetives, tá bom? E agora, nós vamos procurar o sucessor. O que é sucessor? Se o antecessor vem antes, o sucessor vem depois. Qual é o sucessor? O número que vem depois do 55. Olhem aí no quadro, cadê o 55? Qual é o próximo número? Muito bem, para quem acertou, 56. Gente, fácil, né? Ou não é fácil e vocês são muito espertos. Eu acho que os dois. Fácil e vocês são muito inteligentes. Não é verdade? Agora, outra dica. Aqui, dica não. Outro desafio.
Qual é o número que está entre? Quando eu falo entre, ó, está no meio de dois números. Olhando o quadro, qual é o número que está entre o 73 e o 75? Localizem o 73 e o 75. Vamos lá. Localizaram? Qual é? 74. Muito bem. Very good. Né? Eu costumo brincar com as crianças até em inglês. Very good. Muito bem. Parabéns. Último para fecharmos. Entre o 90. Lembra que eu falei entre? É no meio. Entre o número 90 e o número 100. Quais são os números que estão lá? Vamos lá, dando um tempinho, olhando para o nosso quadro. Fácil. Vamos lá? Já deu? Então vamos ver. Quem falou do 91 até o 99, correto. Mas vamos falar com a Pro juntos? Os números, eu quero ver todo mundo falando comigo, hein? 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99. Parabéns. Muito bem. Até aqui tudo bem, crianças? Responsáveis? Sem nenhuma dúvida? Perfeito. Nós vamos seguir. Lembra que eu falei com vocês do jogo Nunca 10? Pensa aí. Nunca podemos ter 10 unidades. Quando eu tenho 10 unidades, eu vou trocar por uma barrinha. Quando eu tiver 10 barrinhas, eu vou trocar por uma placa. E quando eu tiver 10 placas, eu vou trocar por o cubão, que representa 1 milhar. Mas olha que legal, nós vamos aprender, para quem não sabe, as regrinhas do jogo Nunca 10, apesar que ele já veio no banco de atividades. Nossa, Pro, é verdade! Só que eu não consegui fazer. Calma, não fiquem nervosos nem preocupados. Aproveita agora, lendo com vocês o material, as regrinhas do jogo, porque é um jogo e todo jogo tem regras, tá? Então nós vamos ler as regras. Ai, Pro, eu joguei, mas meu irmão jogou fora. Pro, meu cachorro comeu papel. Não tem problema, tá? Não tem problema, vocês podem fazer esse material. Tá bom? Vocês podem fazer de papelão, de EVA, de folha de sulfite mesmo, como foi no bloco, né, de atividades. Vocês podem fazer o cubinho, vocês podem fazer a barra, a placa, o cubão e jogar do mesmo jeito. Combinado? Então vamos lá. Voltando, jogo do Nunca 10. Materiais. Material dourado, tá? Vocês não vão ter de madeira como da Pro. Não tem problema, que foi o que eu expliquei. Um dado e uma folha de registro, tá bom? Regras. Cada um dos jogadores, na sua vez, vai lançar o dado. O número que sair no dado corresponde à quantidade de pontos da rodada, que deve ser pega em cubinhos e registrado na tabela. O que é essa tabela? É o nome seu e o nome de quem vai jogar. Pode chamar o irmão para jogar, o responsável, né? Quem estiver com vocês, próximo de vocês na casa de vocês, na casa de vocês. 3. Após a segunda rodada, cada jogador deve somar os pontos obtidos. Lembra? Vocês fizeram o nome de vocês. Aí, né, embaixo do nome, cada vez que vocês jogarem o dado, vocês vão colocar ali o resultado. Tá bom? Joguei o meu dado, deu 4, vou colocar 4. Eu joguei o dado, deu 6, eu vou pôr o 6. Esse é o registro. Então, após a segunda rodada, eu vou jogar uma vez, o meu companheiro vai jogar uma vez, depois eu de novo e o meu amigo de novo. Vocês vão somar os pontos que vocês obtiveram nas jogadas. Ninguém, olha aí, por isso que vem o nome, jogo do Nunca 10. Ninguém pode ficar com 10 peças iguais, nem 10 cubinhos. Se ficarem, né, na unidade, eu vou trocar por uma barra. 10 barras eu vou trocar por uma placa. Nesse jogo, nós não vamos estar trabalhando com milhar, tá bom, crianças? Então, nós vamos estar só trabalhando aqui com a parte da centena. Ganha o jogo quem fizer mais pontos.
Até aqui tudo bem? Regrinha fácil, né? Simples. Então, olha, quem não entendeu, é uma forma de entender agora, tá? Olha aqui. No último bloco de atividades, o que a Protânia acabou de falar, encaminhamos as regras do jogo Nunca 10, com o material dourado. São aquelas folhinhas que vieram ali de sulfite para vocês. Você gostou de brincar com esse jogo? Quem jogou, legal. Quem não jogou, pode estar jogando agora. Aí no nosso jogo, nós temos dois irmãos, a Letícia e o Marcelo, eles também brincaram. Observe os dois registros que fizeram dos pontos durante o jogo. Eles jogaram com 2 dados, tá? Então, olha só, o que a Protânia falou, tabela. Aqui eles anotaram primeira rodada, segunda rodada e o total. Então, a Letícia e o Marcelo. E eles representaram com os cubinhos. Na primeira jogada, a Letícia fez 6 pontos. E o Marcelo fez 4. Unidade representaram com os cubinhos. Segunda rodada, a Letícia, ela fez mais 5 pontos. Cubinhos. O Marcelo, na segunda rodada, vamos lá, tem mais cubinhos. Vamos contar com a Pro, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele fez 9 pontos. Colocou 9 cubinhos. Terminou a segunda rodada, temos o total. Nós vamos ter que somar. Mas, para isso, o que a gente tem que fazer? Contar os cubinhos em 10. Formou um grupinho de 10, eu tenho que trocar por uma barrinha. Lembra? Por isso que é o jogo do Nunca 10. Então, a Letícia contou 10 cubinhos, que é o que está circulado em vermelho, e automaticamente já trocou por uma barrinha. E sobrou uma. O Marcelo fez a mesma coisa, contou 10 cubinhos, é o que está circulado aqui em vermelho, já trocou com uma barrinha e sobrou 3. Então, olha que legal. Vamos descobrir, já que vocês são detetives, como realmente, que número eles formaram. Uma barrinha vale 10. Mais um cubinho, 10 mais 1, 11. Muito bem. A Letícia fez 11 pontos. E o Marcelo? Vamos lá. Uma barrinha vale 10. Mais 3, 10 mais 3, 13. Muito bem. Olhando aqui, nessa rodada, quem foi o campeão? Foi a Letícia ou foi o Marcelo? Descobriram? Muito bem, o Marcelo, que ele fez uma quantidade maior de pontos. Certo? Até aqui tudo bem? Vocês, por um acaso, se lembram ou conhecem esse material? Conhecem? Muito bem, tem, na maioria das escolas tem, e eu acho que muitos de vocês já mexeram. É o ábaco, tá? Mas só que hoje não dá mais tempo, então a Protânia não vai poder falar. Mas quem tiver curiosidade, entra na internet, pega livro do 3º ano de matemática, dá uma olhadinha, tá bom? Na próxima aula nós vamos estar falando sobre o ábaco, que também está no banco 5 de atividades. E é um instrumento usado para contagem, tá bom? Um beijo grande para vocês, muito obrigada pela participação. E a Pro tá com muitas saudades dos meus alunos, mas também estendo a vocês. Tá? Um beijo grande no coração e até a próxima aula.